Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira, queira ou não queira, mais um vídeo aqui para vocês, gente, voltado ao nosso cérebro. Já tenho vários vídeos gravados e o tema deste vídeo é como a leitura melhora o seu cérebro. A fonte é a BBC News, a Paula Adamo. Primeiramente, nós veremos aqui em 9 páginas, lembrar que o saudoso professor Pierre havia nos alertado, né, que nós temos condições de subir na nossa escala de inteligência. O brasileiro, ele tem um QI em mediano em 87, a população mundial tem um QI 100, e vimos também que os japoneses têm um QI acima de 100, né, em torno de 116, 118. Então, inclusive já temos um vídeo que fala por quê desse resultado, né, bem favorável para os japoneses. E por que o brasileiro, o sistema educacional brasileiro é um fracasso, aliás, segundo o próprio professor Pierre. Então, uma das formas que você tem de subir essa escada é ler. Agora, ler não por obrigação, mas por paixão. Vamos lá. Como a leitura melhora seu cérebro. Ao ler um livro, você ativou vários mecanismos cerebrais que nós, da raça humana, levamos milhares de anos para desenvolver. É como se acendesse várias áreas, né? Várias áreas do seu cérebro, lembrando que o cérebro tem as sinapses, né? Essa conexão entre os neurônios através de descargas elétricas, né? Então, nós temos, ao ler, a ativação desses vários mecanismos cerebrais. Mas como o cérebro aprendeu a ler? Para tanto, consultamos aí Marianne Wolf, uma cientista cognitiva dos Estados Unidos, autora do livro O Cérebro Leitor. Então, a BBC News, ela consultou esta cientista cognitiva e ela tocou em alguns pontos. O primeiro, novos circuitos cerebrais, né? O cérebro neurotípico já nasce com circuitos que permitem que nossos olhos vejam e nossas pregas vocais produzam sons. Então, quando a gente já nasce com alguns desses circuitos cerebrais. Agora, atenção, olha o que ela destaca. O nosso cérebro não nasceu com um circuito que permita ler. Então, nós não nascemos com esse circuito. Os cientistas acreditam que nossos ancestrais criaram novos circuitos cerebrais visando associar imagens e sons. Então, a partir daí é que começou esse desenvolvimento que culminou com a leitura. Os sumérios criaram a escrita há 3.300 anos antes de Cristo. Criaram o chamado sistema cuneiforme. Eles cunhavam símbolos na argila. E hoje? Hoje os cientistas sabem que a leitura ativa os dois lados, os dois hemisférios do cérebro, o direito e o esquerdo. O segundo ponto interessante também sobre o questionamento que fizemos inicialmente. O idioma que a gente aprende molda o nosso cérebro. Por exemplo, a linguagem chinesa. Eles adotam o sistema logográfico, que exige uma memória visual de forma muito mais intensa. Cada ideia ou preposição é representado por um símbolo, ao invés de uma letra do alfabeto. Nesse caso, ativa áreas do cérebro diferentes de quem está aprendendo português ou inglês. Inclusive, eles atestaram isso, né? Tudo isso aqui tem comprovação científica, né? Eles atestaram num experimento, onde tinha uma pessoa que era bilíngue, falava chinês e falava inglês, sofreu um AVC, tá? E foi pesquisado isso aí, ele perdeu
a função, né? A área que permitia falar chinês, mas manteve a área do inglês. Então, áreas diferentes é que acabaram, então, permitindo que essa pessoa falasse essas duas línguas. Quanto mais você lê, mais conexões você fará. Há muita plasticidade nesse processo. O terceiro ponto, tocado pela neurocientista, pela cientista cognitiva, como cada um começa a aprender a ler. Quando crianças, nós começamos, por exemplo, a ouvir as historinhas. Olha como é importante, inclusive em vídeos anteriores nossos, né? O próprio professor Pierre fala sobre essa história, né, de inteligência que antigamente se pensava que se herdava, né? Então, pouco isso influencia. Os estímulos é que são importantes, né, em todo esse processo. Então, quando você está lendo uma historinha a uma criança, você está provocando esses estímulos. Aliás, você sabia que 4 a 10% da população mundial tem dislexia? Dificuldade na leitura e na ortografia? Olha só, isso seria uma possível falha nas estruturas de linguagem ou visão do cérebro. Isso não tem nada a ver com falta de inteligência, hein? O disléxico não tem nada a ver com a questão de falta de inteligência. Ou seja, qual a conclusão? Ler não é uma capacidade inapta do ser humano. É algo adquirido e aperfeiçoado ao longo de milênios. E, mais uma vez, as orientações do professor Pierre. Você deve buscar uma leitura que inicialmente lhe agrada. Escolha qual é o seu livro. O que você vai poder permitir, né? Qual a história que vai permitir, qual o livro que vai permitir que você comece a ler e consiga terminá-lo. Então, a leitura tem essa capacidade de ampliar essas conexões cerebrais. Quarto ponto, podemos perder a capacidade de ler? Como é que você lê na tela azul do tablet ou celular? Tipo esse aqui que nós estamos fazendo no nosso vídeo. A neurociência mostra que, nesse caso, a leitura tende a ser superficial. Você deixa de fazer uma análise crítica ou até mesmo de observar notícias falsas. Então, existe esse ponto, e o próprio professor Pia havia alertado, né? Que a gente cansa muito mais, obviamente, porque estamos expostos a essa luz azul aqui, que pode causar também danos. Você absorve apenas uma amostra do que foi escrito, ou seja, você perde muito. Veja essa pesquisa que foi feita em 2024 aqui no Brasil. Ela identificou que só 27% dos participantes leram um livro, gente, nos últimos 3 meses. É uma pena. Eu também já tinha falado isso, né? A Argentina tem mais bibliotecas do que o Brasil inteiro. Então, você que está aqui me prestigiando ouvindo esse vídeo, você já leu quantos livros este ano de 2025? Diz aqui para mim. Bom, concluindo aqui o vídeo, há pesquisas que mostram que crianças que usam celular nos primeiros anos de vida podem ter mau desempenho acadêmico. Assim, um impacto negativo na escola. Claro que para os pais é muito mais cômodo, né, entregar um celular para a criança e ela ficar ali, mas isso está mais do que comprovado, é prejudicial. Na adolescência, isso só piora. Agora, uma saída para nós: sejamos modelos. Se os nossos filhos virem a gente lendo, claro que isso aí causa um impacto muito grande. Então, antes de cobrar, de pressionar, seja um modelo, tá, de aprendizado e
ao ler um livro, você crescerá bastante, melhorar bastante seu cérebro, vai tornar ele bem afiado e você se tornará mais inteligente. Valeu, pessoal, um abraço e até nosso próximo encontro!